Então, pessoal, a novela do Twitter continua a todo vapor? Vai, não vai? Voltou, não voltou? Com subterfúgio ou sem subterfúgio? Como é que tá a situação? Ninguém sabe. A coisa tá bastante estranha, bastante indecisa, eu diria, mas o que para mim e para muita gente é um fato que já está definido e está definido há muito tempo, se torna cada vez mais claro nessa batalha, o Alexandre de Moraes já perdeu, o STF já perdeu e o Elon Musk já é vencedor nessa história. Ainda que ele volte aí a funcionar no Brasil, se sujeitando às determinações do Alexandre de Moraes, toda aquela chantagem, basicamente chantagem jurídica que está sendo feita, a vitória do Elon Musk é evidente por conta da desmoralização a que o STF se sujeitou por conta do Alexandre de Moraes, a birrinha do Careca, do Xandão, contra o Elon Musk, uma disputa pessoal dele que cooptou a força do Estado contra um indivíduo, contra um ente do mercado que é completamente autônomo, completamente privado. E essa discrepância de forças que é o grande problema dessa história para o Xandão. O Elon Musk não tem um aparato do Estado a seu favor. Ele é apenas um cara com muitos recursos, é claro, um bilionário, mas ele não é o Estado. Ele tem uma rede social que as pessoas voluntariamente usam e muita gente tem se esforçado para continuar usando à revelia da lei estatal, da lei não, né? Das demandas do Xandão, que ele acredita que ele é a encarnação da lei e tudo mais. Então, esse cenário todo desmoralizou o próprio Alexandre de Moraes, fortaleceu a imagem do Elon Musk como um defensor da liberdade de expressão e um cara contrário à censura, e só reforçou aquela imagem que muita gente tinha a respeito do teor autocrático do próprio Alexandre de Moraes, levando isso para mais pessoas e colocando outros agentes contra o Xandão, gente que até então tinha se omitido, passava ao largo de tudo que estava acontecendo, dos desmandos do Careca, né? Então, ainda que sim, o X, ou Twitter, ou X, como você prefira, né? Ainda que ele trabalhe aqui para voltar a funcionar no Brasil, porque parece que as contas suspensas que foram determinadas, né, pela justiça estão sendo suspensas de fato, as multas foram pagas, enfim, né? Parece aqui também que o pessoal do Twitter vai fazer em breve aqui, vai destinar uma pessoa, uma representação jurídica, enfim, ainda que isso aqui aconteça, a batalha já está vencida para o Elon Musk, já está perdida para o Xandão, até porque essa situação vai continuar repercutindo lá fora, queimando mais o filme da Suprema Corte Brasileira. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, onde que começa aqui o ponto principal dessa derrota do Alexandre de Moraes nessa história, né? Ele fala aqui, o Mário Sabino, essa aqui é uma coluna do Mário Sabino no site Metrópolis, e ele diz o seguinte, que em 2008 ele experienciou a censura ao Twitter, porque ele ficou 40 dias trabalhando na China e essa plataforma já era proibida pelo governo de lá naquela época, né? E aí ele perguntou, né, para um grupo de jovens ali na cidade de Xangai como é que eles faziam, né, como é que eles viviam sem poder acessar a internet com liberdade, né? E eles falaram o seguinte, meu amigo, a gente acessa tudo que a gente quer, é muito simples, não dá trabalho nenhum fazer, né? Porque eles usavam caminhos que o governo não podia controlar, a saber, é claro, VPN. O brasileiro descobriu o VPN agora, o chinês conhece isso há décadas. Então, de fato, o Mário Sabino teve contato com isso lá atrás e agora tem uma nostalgia, né? Tem aquela sensação de déjà vu com a situação brasileira, óbvio, né? Os paralelos são evidentes, são gritantes. O que acontece aqui no Brasil e por que o Xandão acaba se desmoralizando tanto nessa história, né? O que está acontecendo é muito simples, o brasileiro está cagando para as determinações do Xandão, que apelou absurdamente, né? Não só a questão de banir o Twitter,
de banir um monte de contas sem direito à defesa dessas contas, tudo isso aí foram extrapolações do direito. Passou muito além dos limites legais que ele poderia, dentro dos quais ele deveria se manter. Não é só isso, o cara me enfiou numa decisão judicial direcionada à Anatel e aos provedores de internet uma multa de 50 mil reais para quem usasse, abre aspas, subterfúgios, fecha aspas, para acessar o Twitter ainda assim. Onde já se viu na história humana, qualquer parte do mundo, você ter uma decisão judicial sendo aplicada erga omnes para pessoas que não foram notificadas, para pessoas que não puderam contestar essa decisão judicial. Onde já se viu isso? O Xandão querendo multar todo mundo. E aí você cai naquela questão, né? É uma aposta muito alta dele, na verdade. Por quê? Ele sairia vencedor se ninguém acessasse o Twitter, ou apenas um ou outro ali, mas o brasileiro, de forma geral, seguisse pianinho. E muita gente da grande mídia, né, ó, Daniela Lima, né, pessoal da grande mídia ali babando o saco do Alexandre de Moraes, de fato, e como cachorrinhos adestrados, seguindo as ordens dele, mas a extrema maioria dos usuários do Twitter continuou usando de boaça, meu amigo, né? Continuou usando aí na tranquilidade, o fluxo de mensagens seguiu alto e aí deu ruim para o Alexandre de Moraes. Por quê? A ordem judicial dele, ilegítima, não poderia ser feita daquela forma, foi desconsiderada por todo mundo, porque tem que desconsiderar mesmo, o negócio é ilegal, ele não pode fazer isso, ninguém pode ser multado por uma decisão judicial, uma previsão em decisão judicial de multa, sem a pessoa ter ciência, ser notificada, ser citada nominalmente para aquela questão. Isso não existe em matéria do direito em nenhum lugar do mundo, volto a dizer. Então o cara deu um passo muito maior do que a perna, e se deu mal, porque as pessoas continuaram usando. Agora o STF acionou o pessoal lá, né, da Polícia Federal para ir atrás de todo mundo que usou o Twitter com algum subterfúgio. E aí, cara, é um negócio que é impossível de ser determinado. Primeiro, pelo volume de pessoas, e segundo, por como que vai saber? O cara falou, não, eu tô postando aqui de Portugal, ou então tem um amigo meu de Portugal que tá postando de lá. Eu mando a mensagem para ele, ele reposta. E aí, como que isso vai ser enquadrado como crime? Isso é crime? Isso viola a decisão do Alexandre de Moraes? Não tem como, cara. É virtualmente impossível fazê-lo. É certo que a Polícia Federal, o STF, eles vão atrás do Eduardo Bolsonaro, vão atrás dessas pessoas maiores que falam para mais gente e que publicamente estão usando o Twitter. Mas como comprovar que isso aí foi feito via subterfúgios? E aí basta a pessoa recorrer disso em qualquer instância, provavelmente da justiça, e falar, ó, eu não fui notificado de nada que eu não podia usar, cadê a notificação judicial? Não fui alertado de nada disso. Enfim, você viu aí que a Polícia Federal vai investigar as pessoas, isso me lembra um período que eu não vivi, mas eu conheço a história, na época do Sarney, quando teve aquele controle absurdo de preços e começou a faltar carne, porque ninguém estava vendendo carne, os preços estavam congelados, o custo era maior do que o preço de venda, a carne não estava sendo vendida a não ser no mercado negro. Então, inclusive, os donos de gado pararam de abater os animais porque não fazia sentido no preço que eles eram obrigados a vender. Aí o Sarney falou, não, isso é um absurdo, porque eles estão negando a carne ao povo brasileiro, vamos mandar a polícia atrás do boi no pasto. E aí lá foi a Polícia Federal, imagina o cara estudar, se preparar, fazer prova física e tudo mais, depois passa no concurso, se torna policial, e aí vai fazer um monte de especializações para ficar perseguindo boi no pasto, sem conseguir, porque obviamente o policial não é treinado para ir atrás de gado no pasto. Mas olha o nível patético que a Polícia Federal foi submetida, vai ser submetida de novo pelo STF, sem dúvidas. Então, a decisão do Alexandre de Moraes foi completamente inócua. Quem quiser acessar o Twitter hoje no Brasil, acessa sem o menor problema, sem custo, sem contratempo nenhum. De boa, nada mudou, absolutamente nada mudou. E aí o Elon Musk obviamente percebeu isso e manteve aquela tendência de debochar do Alexandre de Moraes, que aliás é uma das coisas mais importantes
para você fazer contra uma ditadura, que é não levar o ditador a sério. Ele tem que ser ridicularizado, tem que ser exposto ao ridículo, tem que debochar do cara mesmo. E aí, né, ele, inclusive, aí teve aquela pequena situação de troca de servidor ali, enfim, do Twitter, que fez o Twitter voltar imediatamente ao ar para todo mundo, sem subterfúgio nem nada. E aí o Elon Musk postou lá no próprio Twitter, né, que qualquer magia suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia, né? Parafraseando ali o Arthur Clarke, né? E aí depois o Twitter falou, não, foi uma manobra involuntária aqui, né? Enfim, essa batalha tá tão perdida para Alexandre de Moraes que até aquele pessoal que assinou um manifesto contra o Elon Musk, né? Porque tem que banir o Twitter, ele não pode, não sei o quê. Mais da metade dos signatários continuam usando o Twitter, meu amigo. Nem o pessoal que apoia isso, ou supostamente apoia isso, na prática, nem esse pessoal está agindo dessa forma, né? Ou seja, estamos falando aqui de uma derrota para o Alexandre de Moraes, sem dúvida, né? Parece que sim, o Twitter está agindo aqui, ó, já bloqueou um monte de contas e tudo mais para voltar a funcionar aqui no Brasil normalmente. Eventualmente vai colocar aí um representante legal. Parece que isso deve acontecer aí, enfim, deve ter alguma negociação nesse sentido, tudo indica, né? Só que a cagada do Alexandre de Moraes já está feita, não tem porquê, inclusive, o Elon Musk ficar insistindo agora nessa história, porque a visibilidade internacional já foi conseguida, o pessoal aqui, os deputados dos Estados Unidos estão se organizando para barrar a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Seria uma vergonha merecida, é claro, mas completamente absurda para o ministro da Suprema Corte brasileira, culpa dele próprio, que avançou demais no seu arrobo ditatorial, achou que todo mundo ia obedecer ele numa decisão completamente infundada e ilegal e se deu muito mal, bem feito. Que bom que isso aconteceu, fico muito feliz, tomara que ele passe mais vergonha no futuro, porque ele merece, né? Isso aí é o mínimo que ele pode pagar por todo o mal que ele fez ao Brasil. Mas me diga, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.